Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Escola de Dono. O objetivo do nosso podcast é fazer você, dono de uma média, pequena ou grande empresa, aprender com quem está no dia a dia, no campo de batalha, transformando através de suas soluções, através de seus produtos, a mudar a realidade de quem toma os serviços de qualquer tipo de empresário, qualquer pessoa que esteja nesse ambiente desafiador, que é constituir e manter um CNPJ no cenário Brasil. Os convidados de hoje nós temos aqui doutora Vânia, doutor Anderson, onde nós vamos aprender com cada um deles através das soluções que eles levam para cada empresário, para cada CNPJ, como é esse dia a dia. A gente sabe que nem tudo é só maravilhas, tem os desafios que só nós que estamos nos bastidores sabemos. Então, antes de nós apresentarmos as soluções, a parte boa, o sucesso, quem é Vânia? Quem é Anderson por trás desse CNPJ? Vânia Keller, advogada, administradora há 25 anos, sou especialista em direito civil, empresarial, registro de marcas e patentes, e especializando agora em direito patrimonial, com planejamento patrimonial, e estamos com o escritório Keller Advogados, já tem algum tempo, fiz uma transição de carreira recente e estou só com o direito, atuando como advogada. Bacana. Bom, Anderson, 44 anos, 13 anos já de advocacia, Teixeira de Freitas, mas antes de ser advogado, tivemos muito trabalho na indústria, no comércio, em áreas gerenciais. Então a gente tem uma noção muito profunda assim, de qual que é a dor do empresário, aquilo que ele precisa, e a gente trabalha. A nossa advocacia hoje, a gente ama o que a gente faz e a gente trabalha focado especialmente para o público empresário. Então, na verdade, não é só a empresa, né? Eu próprio empresário, a pessoa física do empresário também. Nossa forma de atuação dentro do escritório é de muita proximidade com o nosso cliente, de muita, atenção, foco e, assim, de adentrar no negócio, de fazer parte mesmo do negócio do cliente, compreender aquilo que ele precisa e colaborar em tudo, né? Dentro da empresa, na área do campo jurídico. Bacana. A Vânia comentou que passou por um processo de transição, mas que a raiz dessa transição traz essas noções empresariais, essa vivência empresarial. Quando você cita também essa questão do trabalho, né, no comércio, e isso chega em uma solução final que é para o empresário, para o CNPJ. O que vocês aprenderam que esse funil ele foi se estreitando cada vez mais e falou assim, não, esse daqui é o direcionamento? Porque na maioria das vezes o que a gente desenvolve como solução são de coisas que nós já passamos, cara, eu não quero que fulano, tal empresa passe por isso mais, isso daqui vai virar uma solução, eu vou vender isso daqui para eles agora. Como é que isso surgiu? Essa assessoria empresarial, esse direcionamento, a característica dessas especializações? Hoje, eu trabalho com direito, mas eu sou administradora há 25 anos. Então, eu venho de muitas empresas de diversos ramos. Já trabalhei na indústria alimentícia, a Coca-Cola, a multinacional, foi uma grande escola para mim. Na moveleira, metalúrgica. Então, são empresas muito grandes que me ensinaram como atuar, como administrar alguns setores. E essa vivência de perto com o empresário, unificando com o direito, me trouxe essa especialidade de saber qual é a dor do empresário, de entender que a solução do direito para não é uma receita de bolo para todas, claro, dentro de uma legalidade. Então, ele é advogado, também já trabalhou em empresa. Eu também, a maioria da minha experiência é dentro de empresas. Há 9 anos com direito, então, peraí, ninguém mais que a gente vai poder auxiliar o empresário
melhor que a gente, porque a gente conhece ali o chão de fábrica, conhece a realidade e as dores e conhece a parte legal. Então, vamos unir e trazer a melhor solução para o cliente. Porque a gente não conhece só do direito. Então, eu não dou uma receita pronta para o cliente, é isso e pronto. Não, mas ele tem aquela flexibilidade. Será que eu consigo unir essa flexibilidade que exige no empresarial com o direito? Ah, consigo. Então, a gente traz essa solução mais rápida, essa sacada de forma legal para o administrador, para o empresário. Bacana. Isso. O que vocês perceberam como você teve essa vivência de grandes empresas e às vezes a gente lida, quando a gente fala de CNPJ, independente do tamanho, geralmente a empresa que hoje ela é grande, ela foi pequena um dia. E às vezes, na maioria das vezes, o pequeno e médio empresário, ele subestima os problemas, ele acha, não, isso daqui só empresa grande tem. Às vezes essas empresas grandes têm problemas que os pequenos têm. Hoje, como que vocês conseguem demonstrar isso assim de forma prática, né? Olha, vamos pegar aqui gestão de equipes. Não tem, independente do tamanho da empresa, risco, sigilo nas informações, pequeno, médio ou grande. Então, na maioria das vezes, o empresário ele se limita em determinadas bolhas por acreditar que ele não pode dar um passo à frente porque aquilo não é para ele. Na vivência que vocês tiveram, o que vocês assim, perceberam que, olha, hoje isso daqui acontece na grande, na pequena, na média? O nosso público hoje, nós temos grandes grupos empresariais, mas também nós temos o pequeno empresário. E a gente defende justamente isso, que a assessoria jurídica, ela não é só para o grande empresário, ela é principalmente até para o pequeno, para que ele possa crescer de uma forma segura, para que ele possa crescer sem criar um passivo e que vai atrapalhar o crescimento dele lá na frente. Então a gente trabalha, inclusive, assim, com empresas familiares. Às vezes a gente tem que orientar a família. Como é que você vai fazer? O direito ele começa muitas vezes na estruturação do contrato social. Como é que você vai fazer esse contrato social? Quem vai administrar? Como é que, num caso de sucessão, como é que a gente vai agir? E você prevê cláusulas que protejam, né, as pessoas envolvidas. Aquela família que está envolvida, que está realizando um sonho de construir uma empresa, um negócio. Então, tem gente que acha que mas a assessoria jurídica ela é custo. Não, não é custo. Custo é você pagar uma condenação, é você apagar aquele incêndio depois. Muito melhor é você evitar o incêndio. Agora, o apagar do incêndio muitas vezes vai te custar talvez anos de uma assessoria jurídica. Uma assessoria jurídica ela trabalha preventivamente. A gente analisa um contrato antes de ser assinado. A gente elabora um contrato dentro da necessidade. Então, muitas vezes chegam situações para a gente que a gente vê assim, poxa vida, mas se tivesse sido feito dessa forma, estaria evitando esse problema. Como aquele caso do cliente que, sou pequeno, não tenho uma assessoria jurídica. E aí foi para uma audiência trabalhista sozinho. E aí teve uma execução, o juiz definiu mais de R$100 mil para ele pagar. Então, poxa, será que se chegou o cliente na mesa, né? Um problema trabalhista. Eu falei, mas a audiência foi ontem. Eu fui. Mas você não apresentou defesa? Não. Porque foi condenado à revelia, um valor altíssimo. E depois você não tem muito o que fazer. Sim. Você perdeu prazo, não teve defesa. Então a gente defende o seguinte, que jurídico, contabilidade são estratégicos para a empresa. Não. Se você tiver uma visão, a menos que você fale assim, não, eu estou satisfeito aqui, é só isso mesmo, meu negócio vai ser sempre assim, sempre funcionou desse jeito. Agora, se você tiver uma visão de prosperidade, uma visão de crescimento, você tem que andar junto com contabilidade, com jurídico, para você tomar decisões acertadas. Tem uma pesquisa muito interessante, uma pesquisa do Sebrae, onde ela apresenta um índice dos motivos pelo qual uma empresa ela quebra. Sim. E vem ali sendo bem ranqueado, na maioria das vezes, ela por falta de gestão financeira, só que a gente sabe que a gestão financeira ela está dentro dessa gestão empresarial. E aí, logo abaixo, nós temos também dissolução de sociedade. Só que nessa dissolução de sociedade, muitas das vezes, esse empreendedor, ele não se preocupou justamente com as regras contratuais. Olha só, se essa sociedade ela não der certo, Sim. o que eu faço?
eu que saio. Ah, mas eu que fundei o negócio. E aí? Então, na maioria das vezes, ele subestima isso por falta de conhecimento. Então, um ponto muito interessante que você citou, que quando o empresário ele tem desejo de crescimento, é aí onde ele precisa contar com esse padrão de assessoria. Então, na maioria das vezes, ele acha que é só para quando o problema surgir. E é muito interessante o ponto que vocês citaram, que é o trabalho preventivo. Esse trabalho preventivo, ele se espalha de que forma, em quais áreas dentro da empresa? É trabalhista, civil, atendimento do produto, da prestação de serviço? Como é isso? Pega 100%? Quando a gente assessora um cliente, ele nos procura para querer este trabalho de assessoria e não só para resolver um problema em específico, nós procuramos, por exemplo, procuramos entender qual é a realidade dele na seara trabalhista, consumerista. Opa, então a gente começa a identificar, você tem um risco aqui na área trabalhista, porque você está com esse funcionário nessas condições. Depois a gente foca no consumidor, olha, está faltando um documento aqui para que você possa se proteger. Então a gente procura estar pessoalmente envolvido, não é aquela coisa só esperando a demanda vir, não. Nós estamos ali pessoalmente envolvidos nos processos da empresa, tem empresa que não assina nada sem falar com a gente. E a gente conversa com todos os departamentos da empresa. O nosso telefone ele fica aberto. Sim. Então, o departamento comercial faz contato, o departamento de, pós-vendas faz contato, o departamento lá de marketing faz contato. Nós ficamos abertos a todos os departamentos da empresa. Então, a gente procura entender, mapear todo o processo da empresa para a gente ver naquilo que a gente consegue melhorar. Então, às vezes, realmente, falta às vezes de um formulário, de um documento que te dá uma segurança numa determinada transação. Sim. A gente consegue mapear e ajudar. Às vezes chega um problema para a gente, fala assim, não, porque eu não tenho condições, eu não quero ter assessoria jurídica e tal. Mas quando chega com um problema, a gente consegue olhar para trás, quanto poderia ter sido feito para evitar aquilo ali. Eu falei, olha, se tivesse um documento assim, era uma demanda de muito mais, a probabilidade de êxito seria muito maior. Mas a gente não tem. Porque não sei o que, é tudo, né, no jeitinho, a gente vai fazendo, é tudo de boca. Então, realmente dificulta muito. Porque, na verdade, a gente não quer só fazer aquele trabalho do pós, deu um problema, aciona. Não, a gente não fica tão somente ali esperando. Não, a gente quer contribuir para o crescimento do cliente. Porque se tiver, Vânia, vocês estão com preguiça de trabalhar? Não, a gente pode fazer, mas nós não vamos solucionar de forma eficiente, eficaz. Que é o quê? Que é evitar o problema, evitar pagar, evitar ter um custo a mais. Não, deixa só assessoria e a gente vai te monitorando aí, arrumando os processos para que você não precise do contencioso. Mas eu tenho uma certeza, quem não tem nenhum desses problemas, é empresa de gestão familiar. Zero problemas. Se é familiar, tá fácil de resolver, né? Não, com pai, mãe, tio. São as piores. É diferente? São os piores. São os piores. E hoje o berço do empreendedorismo do Brasil, ele é a gestão familiar. Como que é isso na prática? Como que vocês conduzem? Porque é marido e mulher, não pode tomar partido. Filho, irmão, filho e pai. Tomar partido. Como que vocês lidam com essa separação? Até mesmo para poder fazer as conduções, porque é um desafio. Sim. Por mais que vocês tenham esse conhecimento técnico, mas aí vem aquele conhecimento que o Escola de Dono é para proporcionar, é a vivência que cada um teve fora, antes do CNPJ, olha, aqui eu tenho que conduzir de tal forma. Então, eu acredito que chega a determinados momentos que já não é mais sobre a parte técnica, a legislação. Não é. Não. Ele é muito bom nisso. Tá meio psicólogo, meio coach, A né? gente tem que fazer um trabalho de mediação. Botar todo Mediação. mundo na mesa, falar, gente, agora a gente vai resolver aqui. Onde você cede. E aí a gente cria os instrumentos. Pode ser um acordo de sócios, pode ser uma alteração de contrato social. O correto é esse. O correto é esse. O que a gente consegue é isso aqui. Então, a gente orienta sem tomar partido. Então, a gente, realmente, às vezes a gente fica numa sinuca de bico,
mas a gente tenta conduzir dessa forma, mediando o conflito e depois assessorando na formalização da solução. É porque nós estamos ali sem emoção alguma. Eles não, os donos, eles têm emoção. O sentimento pelo negócio, Sentimento, pela questão sanguínea. sempre foi assim, ou então eu queria que fosse assim, dessa forma. E aí a gente explica, olha, fulano, juridicamente, porque nós somos os técnicos ali, pode ser isso, mas, mediante o que você falou, nós podemos flexibilizar para este cenário, fica confortável para você, sempre com foco no conforto do cliente e na legalidade do negócio. Sempre. Então a gente vai, não tem jeito, tem que ter essa habilidade de lidar com pessoas, afinal, tudo envolve pessoas. Tudo isso daí, a gente sabe que na jornada do empreender, desafios, obstáculos, durante esse caminho de vocês, os obstáculos assim que vocês enfrentaram, quais que vocês poderiam, cara, isso aqui... Ou nunca teve esse que... Não, aqui, olha, mesmo que eu esteja passando por esses problemas, eu não vou desistir. Teve algo assim marcante na jornada de vocês? Porque isso daqui é um percentual assim, 100%. Não tem como você empreender sem em alguns determinados momentos você falar, cara, hoje não dá. Hoje só amanhã tá difícil, não sei se esse negócio aqui de fato é para mim. Vocês chegaram até esse momento? Olha, o jurídico ele é sempre uma caixa de surpresas. Então, sim, decepção ou, né, de repente uma determinada ação que você tinha como algo assim, poxa, essa daqui é certa. E de repente, né, você toma uma paulada ali, uma sentença desfavorável, você vai recorrer, enfim. Mas assim, isso faz parte, porque a gente trabalha numa atividade que ela não é necessariamente fim. Ela é uma atividade meio. Então, a gente tem que estar preparado, porque na prática, no final das contas, a decisão ela não é nossa. A gente faz o nosso melhor tecnicamente, apresenta nossos argumentos, mas a gente sabe que a decisão no final ela não é nossa. Então, a gente tem que aprender a conviver com isso. A gente tem que ser frio. Olha, não foi favorável, então eu vou recorrer. Então, assim, tem situações que alguma decepção ou outra, mas também tem surpresas também, daquela ação que você fala, poxa, essa daqui, eu acho que a nossa previsão aqui é de não êxito, e de repente você tem êxito. Ele costuma ser mais frio, porque ele é juiz leigo no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Então, ele tem a visão das duas partes. Eu conheço também um pouquinho... É um privilégio isso, ter esse equilíbrio, porque... Eu conheço o outro lado da mesa, eu interajo com o juiz, eu sei, né, a forma de... como o juiz pensa, quando ele analisa uma petição. Então, assim, a gente acaba vendo que assim, vai ter, o revés, ele acontece também na nossa profissão. Ele fica com menos emoção no negócio. Nem tudo depende exclusivamente da gente. E você? Olha, eu sou uma fora da curva no pensar do empreendedorismo, que para mim todo mundo teria que empreender. Eu sou fã número 1 do empreendedorismo. Bacana. Porque fui seletista por 25 anos. 25 anos seletista, desde os 17 anos. Se não tivesse feito uma reforma na questão do previdenciário, eu estaria me aposentando logo. Então, assim, o empreendedorismo para mim foi uma virada de chave muito grande, até mesmo porque eu me sentia um elefante preso numa cadeira de plástico. Então, eu tinha características aprendidas na minha experiência com outras empresas que eu não podia soltá-las, que eu não podia exercê-las. E no empreendedorismo, eu consegui me achar nessa característica. É tanto que eu fui mais para o lado comercial. Que eu gosto disso, lidar com pessoas, a venda, todo dia é uma coisa diferente, você não vive uma rotina. E no empreendedorismo, o céu é o limite. Sim. Né? Seletista não, concurso público não. Então, assim, eu consegui visualizar que eu poderia ter muito mais do que aquilo que eu sempre sonhei. Poderia imaginar que um dia eu conseguiria. Bacana. Então, o empreendedorismo, para mim, por mais que, claro, tenha... Poxa, um cliente que você achou que ia fechar, não fechou.
mas que dói, crescer dói. Crescer dói, vem com uns probleminhas, dificuldades. Mas o empreendedorismo, para mim, foi um foguete que não tem ré, literalmente. E no empreendedorismo, principalmente assim na área de vocês, a gente sabe, não, em todas as áreas, apesar das regras, as regras do jogo estão ali. Estão ali. Então vocês atuam com as regras e vocês dão clareza para quem não domina aquele conhecimento. Sim. Só que também ao empreender, existe determinados momentos que a gente precisa aplicar os nossos valores, que geralmente são aqueles valores que a gente aprende com papai, mamãe, vovô, vovó. E que, olha, apesar da regra ser assim, mas meus princípios e valores... né? Hoje, o que para vocês são valores inegociáveis? Transparência com o cliente. A ética. Ética. A gente faz muita questão de transparência, de demonstrar tudo, números, mostrar o documento para o cliente, nunca levar algo sim, simplesmente, né, de boca. Saiu a sentença, teve esse valor aqui. Não, aqui está aqui, ó, a sentença, o valor está aqui, o cálculo está aqui, cálculo de honorários desse aqui, tem um contrato transparente. Na hora de pagar uma taxa, a gente faz questão de pegar aquela guia e enviar para o cliente pagar. A gente nunca pede dinheiro, a gente nunca faz custódia de dinheiro de cliente. Não, você me dá o dinheiro aqui que eu pago. Não, eu envio a taxa, falo, essa é a taxa para isso. Então, assim, nós temos no nosso sangue esses valores da ética também, da responsabilidade com o cliente, do retorno, de não deixar o cliente aguardando uma resposta no vácuo ali. Então, a gente tem esse compromisso com o cliente de responder, de ética e de, né, essa honestidade também. Sim. Porque a gente, inclusive, recebe muito cliente que fala assim, não, eu fui indicado para vir aqui no escritório de vocês porque me falaram que vocês são muito honestos. Eu falei, caramba, né, a honestidade tinha que ser uma coisa padrão e não uma qualidade, né? Mas a gente gosta de trabalhar assim, porque nós aprendemos a ser assim desde criança, são valores que a gente aprende desde criança, que infelizmente em qualquer profissão tem aqueles profissionais desonestos. Claro. Às vezes a gente é procurado por uma pessoa falando assim, olha, dá uma olhadinha no meu processo, como é que tá? Que eu contratei. Aí eu falo assim, mas você não tem um advogado nesse processo? Olha, eu tenho, mas ele não me responde. Eu já fui várias vezes lá, ele não me fala como é que tá meu processo. Isso a gente não... E já teve casos que a gente já viu processos que já tinham sido julgados e pagos. Então, E a pessoa não sabia. a pessoa não sabia, né? Então, felizmente ainda tem, toda profissão ela tem. E hoje, o que move vocês? Quando a gente empreende, há sempre uma força, né? Às vezes essa força está em casa, às vezes essa força está nos esperando da porta para fora do escritório. Às vezes o que move são aspectos 100% financeiros, mas eu acho difícil um negócio se sustentar médio a longo prazo quando o quesito é só financeiro, porque chega um determinado momento que as coisas se tornam vagas. Então, assim, o que move o escritório de vocês a levarem de fato essas soluções? Porque o que dá a entender é que vocês, quando vocês falam sobre honestidade, sobre transparência, sobre estarem abertos a vários setores da empresa, o cara do comercial, o cara da recepção, o cara da limpeza. Então, há propósito que sustenta tudo isso. Quais são esses propósitos? Cara, olha, isso daqui é o que eu carrego, é a minha missão de como advogado, independente do resultado financeiro, isso daqui eu carrego para a vida do negócio. Olha, para mim, ser um bom profissional, não tem preço. Porque eu faço o que eu gosto. Olha que interessante, com 6 anos de idade, meu pai perguntou o seguinte, o que você quer ser quando crescer? Eu falei, advogada. Só que minha vida não foi para advocacia. Em questões financeiras, foi para administração. E fiquei por 25 anos. E aí ele me falou, eu falei o seguinte, meu sonho era ser advogada. E ele falou, então por que você não faz o curso de Direito? Eu falei, eu já estou velha, 30 anos.
Aí ele me disse, não, você vai fazer então, se é seu sonho, você vai fazer. E aí eu fiz o curso de Direito e fui a primeira a passar na ordem, antes de terminar o curso, a primeira da sala. Então, isso me movia grandemente, esse sonho de ser advogada e sempre de ser uma boa profissional. Em tudo que eu fiz, eu sempre fui com aquele quê de liderança, de ajudar, de contribuir, porque eu não quero passar pela vida das pessoas, dos empresários, e não ter contribuído com nada. Ter sido uma mera espectadora dos acontecimentos. Um propósito de transformação de fato. De transformação, de fazer a diferença, de falar, você contribuiu comigo. Isso em todos os aspectos da minha vida. Hoje eu tenho pessoas que eu liderei na minha equipe, que hoje são líderes em outros lugares. Até hoje eu recebo, Vânia, muito obrigada, me inspirei em você, você me ensinou a fazer isso. Hoje eu sou uma líder onde eu trabalho devido à sua instrução. Então, acho que isso, fazer um bom trabalho, fazer a diferença na vida das pessoas, em qualquer área, eu acho que isso é o que nos move todos os dias. Fazer a diferença na vida de alguém, porque não é só pegar a informação, não é só as pessoas contribuírem com você, não é só você receber bênção. Sim. É ser bênção na vida das pessoas. Não é só processos e sistemas, não, assinaturas. E a gente tem muito isso em casa. A gente fala, é só receber bênçãos, não. É ser bênção na vida das pessoas também. Fazer a diferença na vida das pessoas. Se pode contribuir, vamos contribuir. E nem sempre é dinheiro. Sim. Dinheiro é consequência. Tem empresas que estão com a gente há mais de 10 anos. Isso é muito bom. Então, assim, a gente valoriza muito isso, essa questão. É uma moeda que não tem preço. Não tem preço. A gente valoriza isso do relacionamento. O direito, ele é um negócio também. Então, a gente também tem que estar preocupado com a sustentabilidade do nosso negócio. Sim, claro. O diferencial, a questão da tecnologia, a questão de poder oferecer sempre o melhor serviço, estar atento a novidades, atento à atualidade, o que está acontecendo no direito, aquilo que está evoluindo. Então, a gente tem esse compromisso também, por uma questão também de sustentabilidade do nosso negócio. A gente acha que isso é um grande diferencial, da gente poder estar próximo do nosso cliente. Houve alguma situação na jornada de vocês, algum case assim com algum cliente que veio aquele sentimento assim, nossa, eu tô no caminho certo, isso daqui é o que eu sempre quis? Eu acredito que para vocês, principalmente quando há as decisões favoráveis, vocês lidam com várias decisões, sim. Mas houve alguma situação assim muito específica que vocês falam assim, cara, eu nasci para isso, era para eu estar aqui, era para esse caso estar em nossas mãos. Eu tive um cliente que me procurou, né, e desesperado, porque a ex-companheira tinha deixado o filho, tinha ido para outro país, deixado o filho com ele, filho com 1 ano e meio, e aí ela retornou, tipo assim, agora eu quero ele de volta. E aí ele ficou desesperado, Vânia, eu vou perder a guarda, né? Como é que é isso? Eu já estou com meu filho, eu não posso sonhar, não posso pensar em perdê-lo, né? E aí eu peguei essa ação, eu falei, meu Deus, difícil, hein? Vamos pensar numa estratégia, porque dificilmente uma mãe, né, fica sem uma guarda. E aí eu consegui uma liminar em 24 horas para uma guarda unilateral. Eu fiquei assim, sabe? Extasiada. Foi muito bem fundamentado, claro, né? E com todos os fatos pertinentes ao caso e poder ver a alegria desse pai de saber que, mesmo em caráter liminar, ele não perderia a guarda, ele estava com a guarda unilateral da criança. Não era guarda compartilhada, era guarda unilateral. Claro, um bom pai, cuidou, mas a gente sabe que pode haver um revés nisso aí, né? E conseguir ver a alegria desse cara, até hoje ele é muito grato, sabe? De ter essa guarda unilateral, não ter que dividir, ele que está no poder pátrio ali dessa criança, para mim.
foi A literalmente, essência eu da nasci profissão, para né? isso. Que é garantir o direito de fato em sua essência. Em sua essência. Então ali é você Bacana. estar junto com o cliente, porque ele está ali totalmente emoção. Emoção. E você conseguir um negócio desse, poxa, foi muito bem fundamentado, o meu trabalho foi reconhecido, sabe? Isso não tem preço. Doutor Anderson já viu provavelmente nas duas situações, né? Não, Como assim, juiz leigo e também do outro lado. E não é só a questão financeira. A gente já teve, assim, sensação de realização em ações que fizemos pro bono. Uma pessoa idosa, uma professora. A professora lá que você fez, eu até brinquei com ele, e os papéis estão se invertendo, você agora é de suítes, que tinha o chefe e tinha um outro que fazia só pro bono, né? Aí eu falei, você tá virando só pro bono. Às vezes a realização, ela tá também em ajudar as pessoas também, dentro do possível, né? Tem pessoas que realmente precisam, né? Aquela situação última que a gente tem aí, tá até a CPMI, sobre a fraude lá do INSS. Sim. Situação que a pessoa me procurou, um vizinho me procurou, um senhorzinho, 84 anos, e ele tinha entrado com a ação de restituição de desconto indevido sem advogado, foi direto lá pelo saque e tal, e veio com uma sentença de improcedência, porque o sindicato juntou lá um documento que ele supostamente teria assinado autorizando esses descontos. Eu peguei o caso, olhei assim, fui lá no processo, eu falei, olha, eu vou fazer um recurso para você. E eu vi que tinha uma foto dele, eles colocavam, olha aqui a foto na hora que ele assinou e tal, e não era nem aquela questão de assinatura eletrônica. Na verdade, ele estava dentro de uma agência de um banco, contratando um empréstimo. E eu reconheci a identidade visual daquele ambiente. Eu falei, olha, essa cor aqui, dessas cadeiras, isso aqui é no banco tal, isso aqui, ó. E aí eu sustentei a tese de que eles teriam colocado essa autorização de desconto para ele no meio dos papéis do empréstimo que ele assinou sem saber. E nós conseguimos reverter aquilo ali. E ele recebeu, no final das contas, 8 mil e poucos reais. Assim, aquilo para ele fez uma diferença absurda. Então, você pega um senhor assim, de 84 anos, vivendo uma situação dessa, então para a gente ter uma realização também de poder ajudar alguém. E depois acabou que aquilo até virou notícia, porque uma pessoa do site Metrópole fez contato comigo. São Paulo? Eu fiz um comentário no Twitter sobre esse caso, né? Que na verdade, a primeira denúncia sobre essa questão do INSS partiu do Portal Metrópole. Não foi polícia, não foi governo, foi Portal Metrópole que divulgou isso primeiramente. Então eu fiz um contato, no privado ele pediu informações, eu gravei um vídeo com esse cliente, mandei esse vídeo foi para a internet, foi para o próprio Portal Metrópole, foi feita uma reportagem. Então, assim, foi algo até que difundiu de alguma forma, né? Então, mas para nós a maior realização foi poder ter ajudado. Eu gosto muito do caso que ele fez o pagamento de pensão daquela professora. Sim. Aí ele cobrou vai ficar tantos reais aí para cada um, então metade para um, metade para outro, e a senhorinha, a professora, dificuldade danada e tal, aí ele pegou a parte do marido, o marido pagou, aí ele passou para cliente. Era para filha. Era para filha, a filha estava com necessidades. Aí ele falou, ao invés de eu pegar essa parte sua, pode ficar com ela, é a do seu marido, você pode pegar também. Então, ele não ganhou nada. Não. Aí foi aonde eu apelidei ele de Mike Ross. Mas eu acho legal a gente poder contribuir dessa forma, fazer isso. E são coisas que vão além do financeiro. Essa pessoa está né? agradecida. Tem pessoas no nosso entorno que você vê que precisam de fato. Nossa, Deus, você poder fazer. Ela passa na rua, é uma alegria tão grande, ela cumprimenta a gente, indica a gente. Sim. E uma coisa assim, eu sempre comento com um dos meus sócios que a gente tem de fato a sensação que nós estamos empreendendo na coisa certa quando é satisfatório, através do que a gente domina,
transbordar na vida do outro. Transbordar, isso aí. E aí você fala, cara, é isso aqui. É isso aí. E a gente percebe que a satisfação, ela aumenta cada vez que nós doamos. Que a gente entrega. E na maioria das vezes que essa satisfação ela aumenta, raramente envolve questões financeiras. Sim. Então, às vezes, os princípios, né, de fato. Então, assim, o empreendedorismo, é claro que a gente estaria sendo hipócritas se a gente falasse que o financeiro ele não importa. Claro. Porque do financeiro a gente ajuda a manter famílias, todo um fluxo de fornecedores diretos e indiretos. Mas isso não se sustenta se o lado humano, o lado gestão de pessoas, não estiver também na mesa. Sim. Porque vai ter determinados momentos que essa sensibilização do quem está por trás do CNPJ, quem está por trás do CPF, quem é, qual que é o contexto de vida que aquela pessoa tem. E aí é onde essa virada de chave em quem empreende de fato começa a crescer. No dia a dia, eu vejo que há um grande privilégio quando vocês fazem essa assessoria para os clientes, vocês conseguem ter uma visão macro. Sim. Então ali você vê quem está engajado, quem não está, as operações que tem risco, quem está agindo de boa fé, quem não está, se o cara ele tem problema financeiro, por que aquele problema financeiro nasceu. Sim. Então se ele fala assim, não, eu não sei como a empresa chegou nisso, você está vendo o que está acontecendo no CPF, se ele está camuflando ou não. Então vocês enxergam tudo isso. Desses maiores problemas, né, que vocês veem assim no dia a dia, o que fica mais evidente? Esses empresários, eles têm essas má condutas de gestão de forma proposital ou de fato é por ausência de acompanhamento, de um bom profissional, de uma boa consultoria? Não, proposital não. Eu acho que empresário nenhum, ele quer caminhar... Sabotar o próprio negócio, né? Isso aí. Sabotar o próprio negócio, não. Mas, porque às vezes você está tão dentro daquela confusão, você está tão no operacional, que você esquece de ver algumas coisas. Você não consegue ver. Então, precisa alguém de fora olhar... Olha isso aqui, porque as coisas dão sinais, sabe? Sim. Eu sempre falo, nada acontece do acaso. Sim, se você for olhar direitinho, já estava dando sinais, falando para você, essa bomba aqui, eu vou explodir. Então, a gente sempre fala isso, quando a gente vê alguma coisa, uma conduta estranha de um funcionário, que a gente já viveu muito isso. Quando a gente vê a conduta de uma contabilidade, um financeiro, vê desvio, qualquer chance de algo diferente, a gente avisa, olha, dado que isso aqui, você pode ter esse problema jurídico, isso pode se desencadear para isso. Essa conduta desse funcionário, ele já está levando por uma possível ação judicial. Então, tem muita coisa que a gente alerta, porque a gente vê que como o empresário ele está muito dentro do negócio, eu falo na linha de frente ali da guerra, então ele não consegue ver coisas que nós que estamos por fora vê. Não é nem proposital, não. Ele está assim, se tira o papel... esquece de ver essa amplitude. A gente fala sempre para o nosso cliente a seguinte frase, olha, você não tem que ser bom, você tem que ser justo. Isso aí. Porque às vezes a sua bondade ela vai te trazer um prejuízo lá na frente tremendo. É isso. Porque eu quis ajudar o funcionário, não sei o quê... eu quis ajudar o cliente. Eu quis ajudar o funcionário, daqui a pouquinho o funcionário morre num acidente automobilístico. E a família não vai entender esse acordo que foi feito. Vai achar que um lado está burlando. E a família depois esse é um dos... processa a empresa e você, poxa, eu fui tão bom. E é uma coisa que a gente fala que às vezes o empresário responde pra gente, não, mas fulano não vai fazer isso nunca. Então, fica, às vezes, numa ilegalidade, correndo um risco, porque acredita que isso nunca vai acontecer. Como nós estamos sem emoção ali e já vivenciamos outros casos, então a gente fala, olha, isso pode acontecer. Então, o empresário não é por má fé, pelo contrário, é pela vontade de ajudar.
E o empresário ele tem que entender que ter esse equilíbrio entre o confiar, ele não pode desequilibrar isso gerando ausência, por exemplo, de conferência. Sim. Então assim, olha, eu confiei, eu fiz um acordo com fulano. Mas na maioria das vezes, esse acordo ele é algo tão solto e de boca que não permite passar por o quê? Pelo verbo conferência, conferir. Sim. Porque ele só confiou. E isso se replica para processo, para questão financeira, para benefícios trabalhistas, para tudo. Então ele confunde esses dois verbos aí, o confiar e o conferir. A gente fala, olha, para esse crescimento empresarial, ele surtir, evoluir de forma saudável, esse conferir ele tem que se envolver em todas as áreas da empresa, né? Eu usava muito o termo assim, ó, cuidado, você não está conferindo formiga e deixando passar elefante. Essa eu nunca escutei. Ele está segurando as formigas e deixando passar os elefantes. Tá com a cabeça na micro coisa. Micro, e deixando um negócio muito... preocupado com o centavinho, vou controlar o centavinho aqui. E lá, né? Então, perdeu de vista algo muito maior. Por isso que eu tenho muito medo de ficar só no operacional que eu falo, porque venda também é uma parte operacional que eu acho muito importante que o dono esteja. Mas de você ficar muito ali com os procedimentos do dia a dia e você não está na estratégia do negócio. Eu acho que alguém tem que estar parado pensando e olhando o macro. Isso é ouro, viu, Vânia? Porque hoje muitos dos empresários, eles acham que para o negócio ser sustentável, ele precisa estar imerso ali. Então, quando você compartilha essa visão de que, olha, eu preciso ter uma operação que roda, se mantém, garante o que foi vendido, mas precisa ter alguém também pensando. Hoje, vocês já fazem isso no negócio de vocês. Como é que vocês podem compartilhar? Por onde ele começa? Como é que ele começa a ter essa primeira liberdade? Não vou dizer assim de estratégia, não, liberdade de tempo. Porque a partir do momento que ele tem tempo, ele começa, ele se afasta do papel, ele se afasta das micro-operações. Como é que esse cara ele pode ter essa conscientização que vocês já aplicam no negócio de vocês? Hoje, uma grande dificuldade de alguns empresários é delegar. Essa é uma dificuldade, né? Porque a gente acha que só nós fazemos perfeito. Mas a gente entendeu que eu faço perfeito, mas se eu contratar uma outra pessoa, estruturar meu negócio, aquela pessoa vai fazer 50% do que eu faço. E se eu tiver mais outra, eu vou ter 100% de mim. Então, eu acho que delegar, estruturar para que você fique pensando no macro, eu acho uma boa estratégia. É o que nós estamos conseguindo fazer agora, porque até pouco tempo estávamos nós dois no front. Sim. E aí a gente parou, a gente faz esse alinhamento entre a gente. Peraí, não, para conseguir mais, a gente vai precisar delegar. E aí até mesmo ele tinha essa dificuldade de delegar e falar, não, porque o juiz não vai ler isso, porque eu tenho que corrigir as palavras ao pé da letra e tudo. Falei, calma, algumas coisas não vai ter jeito, algumas coisinhas vai passar. Mas para a gente crescer, para a gente poder... E hoje a gente está conseguindo fazer isso. Hoje ele já consegue falar, Vânia, não faz isso não. Isso aqui deixa com a gente, fica mais no comercial, fica mais no planejamento patrimonial. Fantástico. A gente começou a estruturar, porque não dá também para você, não vamos ser, né, um sonho no mundo de Peter Pan, que é achar que o empresário vai conseguir isso de uma hora para outra, principalmente o pequeno ali. Não, ele vai ter que primeiro estruturar quais vão ser os processos, aonde você quer chegar, né? Quais vão ser os objetivos para você começar a desenhar como é que vai ficar isso. Trabalhar dessa forma para que isso aconteça. Sim. Então hoje vocês se dividem nessa linha, abrindo, vamos dizer assim, abrindo a mata. Isso e aí. E o outro colocando as estacas ali, padronizando. Por exemplo, ele teve uma sacada uns anos atrás, falou assim, registro de marca, Vânia, propriedade intelectual, registro de marcas e patentes.
E aí eu fui desbravando esse mercado aqui em Teixeira, registro de marcas e patentes. Eu não tinha braço eu sozinho para Para desbravar outros mercados. Então ele teve essa sacada. somar, Tudo dividir. hoje tem uma marca, né? Tudo é uma marca. Tudo. E aí eu entrei nesse ramo e consegui resultados. Olha que legal, consegui resultados financeiros que eu não tinha conseguido em 25 anos trabalhando como seletista. Então, eu levei 14 anos para ter um determinado salário muito bom para Teixeira de Freitas. E eu levei 3 anos para conseguir muito mais do que o dobro. Então, assim, ele teve essas sacadas do registro de marca. Hoje eu tenho uma empresa, hoje eu tenho um braço já para me ajudar em registro de marca, para que eu possa focar em outras frentes, como planejamento patrimonial. Sim. Então, nós sempre tivemos essa sacada do estar à frente, um passo à frente. Boa parte dos empresários são muito apegados aos processos. Na verdade, eu vou dizer assim, a ausência de processo. Mas muito apegado a questões de assim, olha, se eu não fizer, não sai do jeito que eu vendi. Se eu não executar, não vai sair como eu gostaria. Como se desapegar de fato. Olha, eu vou começar pequeno, começa delegando uma pequena coisinha. Sim. Isso no de vocês, né? Como que vocês começaram? Você quer falar? Então, a gente está nessa fase agora de ordenar tudo. Estamos contratando, colocamos algumas pessoas e o desafio é o quê? A gente mapear todos os processos e criar procedimentos, padrões para tudo. É aquele chamado POP, né? Procedimento operacional, padrão. Enfim, a gente acha que o caminho para você conseguir fazer uma boa delegação é você ter procedimentos escritos e treinar as pessoas dentro daqueles procedimentos. Até porque você ganha uma sustentabilidade, né? Se aquela pessoa que está ali, daqui a pouquinho, ou ela vai ser promovida, ou ela vai sair, vai entrar outra, e você tem que conseguir manter o mesmo padrão. Ninguém cresce sozinho, ponto. Não adianta, você não consegue fazer tudo sozinho. Ele tinha até essa dificuldade, que ele é muito metódico, o Anderson é extremamente técnico. Ele consegue, às vezes eu comento com ele assim, mas essa súmula e tal, esse entendimento, ele fala, não, essa súmula caiu ontem. Aí eu falo, que isso, gente? Ele é muito atualizado, sabe? Ele consegue se atualizar. E eu já provei que tem muitos juízes desatualizados. Sim. Ele consegue estar atualizado assim 24 horas. Né? Então, eu até comentei um assunto com ele hoje, ele falou, pode procurar, que mudou isso aí. Eu, caramba, mudou um negócio tem 2 dias? Rapaz, então... É mais fácil para você fazer a delegação de determinadas coisas do que propriamente. Então, eu venho com ele assim, delega, deixa fulana fazer isso, deixa fulana... Eu falo para ela o seguinte, que também, voltando, né, a gente comentou lá atrás, é um negócio também, a gente tem que ter em mente que vamos supor, a Gestalt, o nome Gestalt é que sobressai. Sim. O escritório é a mesma coisa. Keller, advogados. A gente dá as caras, as pessoas querem saber quem são os advogados por trás, mas a gente tem o escritório é uma empresa, então ele tem que ter funcionalidade. Sim. Ele tem que ter padrões, ele tem que ter pessoas, né, atuando dentro de como se fossem departamentos, mini departamentos dentro do escritório. Você tem que ter marketing, você tem que ter comercial, você tem que ter tudo funcionando dentro de um escritório, assim como funciona também no escritório de contabilidade. Sim. Antigamente você só ouvia falar fulano contador. Aqui é seu contador, é fulano. Hoje você ouve falar, não, minha contabilidade é Gestalt. É grupo. É um grupo, toda uma assessoria. É uma assessoria. Então a gente mudou muito essa visão do negócio da advocacia. A advocacia ela tem que funcionar como se fosse realmente uma empresa. Não pode depender só de você. Se você passar mal amanhã, você ficou doente, seu negócio não pode parar. E isso, independente do tamanho. Quando você fala dos microsetores, mesmo que não tenha possibilidade de ainda ter esses setores, mas o que? Mentalmente setorizar suas ações. A partir do momento que eu constituo uma empresa, como que eu vou setorizar as minhas ações comerciais?
Ah, não, eu vou divulgar sim no Instagram. Sim, sim. Você não precisou ter um setor, mas a sua intenção, ela foi setorizada. Sim, Ela teve intenção comercial. Sim, no nosso escritório só tínhamos nós dois antes, no início. Aí nós dois. Ele recebia o cliente, aí na hora de falar de valores, olha, agora o senhor vai sentar com essa moça aqui, porque ela que é a parte do financeiro, entendeu? Ela que vai te dar valores, vai ver pagamento. Gente, 2 pessoas, mas os setores já estavam definidos. Sim. Aí ele não se envolve. Ah, o cliente está atrasado. Ele é a pessoa que está ali lidando com o cliente todo dia. Vânia, essa parte de cobrar o cliente não é comigo, é com você. Porque ele não quer melindrar essa relação com o cliente. Então, a gente tem esse cuidado de setorizar, mesmo sendo pequeno. Hoje, a gente tem mais pessoas para nos auxiliar. Claro, temos sim, mas essa setorização já veio muito cedo, que precisávamos ter, exatamente pela nossa experiência com empresas, né? Sim. Então, a gente transformou um escritório de advocacia, que era tão somente aquele escritório tradicional, em empresa. Isso, assim, ó, por tudo que a gente já conversou, isso gerou, assim, um retrospecto, né, de quando nós começamos, e de fato é isso que na maioria das vezes o empreendedor ele desanima, porque quando ele vai para as redes sociais, você tem aquele sentimento de que tá tudo dando certo para todo mundo, menos para você. Você fala, cara, esse cara cresceu, esse cara tá assim, essa empresa como é que ela... Só que na maioria das vezes, de fato, o que acontece nos bastidores é nós temos o quê? Empreendedores organizados, setorizando suas ideias, separando. Setorizei o que é técnico, setorizei o que é atualização de conhecimento, setorizei como é que eu elaboro determinados processos, independente da quantidade de pessoas. Sim. Então isso acaba sendo um motivador para quem deseja empreender e que cria aquela ideia, mas eu preciso de mais pessoas, não. Se há ideia, se tem a capacidade de transformar um negócio, levar uma solução, o cliente de um ponto A para o ponto B, ou até mesmo para quem é pequeno e fica naquela ideia de que, olha, eu não... Até mesmo uma questão de contratar uma assessoria jurídica, uma assessoria empresarial. Sim. Olha, eu não consigo. Às vezes, será que de fato não consegue? Então, se ele for olhar ali as finanças pessoais, o que ele gasta ali, na maioria das vezes ele está gastando com coisas supérfluas, ele fica naquela bolha por vários anos e não, meu negócio é isso mesmo, se está difícil é o país, tudo isso vai ser muito difícil sempre constantemente. Terceiriza a culpa, sempre né? terceiriza. Só que ele, de fato, ele não dá oportunidade, o próximo estágio. Deixa eu ver, deixa eu escutar o que doutora Vânia e doutor Anderson aqui tem para me dizer sobre isso. Porque, Renição, eu sempre falo o seguinte, gente, não tem como você fazer um bom trabalho organizado, buscando assessoria e dar errado. Não tem como. A gente contrata assim, pra gente, não jurídica, mas assessorias a gente contrata pra gente. Sim. A gente contrata. A gente contrata uma mentoria, um curso. A gente precisa ser assessorado. Eu já falei com Vânia recentemente, falei, Vânia, cada vez mais eu aprendo que não tem almoço grátis. Se a gente quer crescer, muitas coisas a gente vai ter que investir. A gente tem que contratar uma. E às vezes não é investir só dinheiro, não, mas investir em dedicação, tempo. em buscar, porque tem muito conteúdo grátis na internet. Esqueceram que o buscar é uma habilidade Tem uma frase de Viktor Frankl, que ele diz o seguinte, que é um filósofo, neurologista austríaco, que ele fala, quem nasceu para brilhar tem que suportar as chamas, a dor das chamas. Não tem jeito. Então, é um processo. Não dá para você querer crescer sem você buscar conhecimento para aquilo. Ah, mas vocês têm dinheiro. Porque às vezes as pessoas pensam isso. Vocês têm dinheiro para poder estruturar o negócio, para poder contratar. Não, gente. É sempre mais fácil jogar a solução no financeiro. Ao contrário, você tem que fazer para trazer dinheiro. Sim. Tem muita informação gratuita. Eu lembro quando eu e Matheus e Juan, quando nós começamos a vender o serviço de assessoria, era um computador para nós 3, né?
E aí eu lembro que quando a gente ia oferecer a proposta em apresentar o trabalho, a primeira coisa que eu fazia era olhar para a recepção, procurar onde tinha um filtro, ia tomando água muito ansioso, sentava na mesa com o empresário e descarregava tudo, fazia tudo isso. E aí no final ele não entendia, acontecia a frustração porque a gente precisava pagar as contas e aquela venda não tinha sido materializada. Cara, por que essa venda não acontece? E a gente sempre a gente tinha muita conversa, muita liberdade de falar assim, Juan, o que você avaliou aí dessa conversa? Matheus, a gente falou, Juan, cara, você falou, nem eu tava entendendo. E aí, não, vamos procurar cursos, a gente não consegue, vamos procurar no YouTube canal de vendedores. Achamos um canal, o nome dele era Thiago Concer. Ele só treina. E lá ele fala justamente isso, só vendas. O que eu fiz? Eu não vendo produto, mas eu vendo um serviço. Cadência de como é que eu apresento, entender qual que é a dor do cliente. E é isso, toda vez que... Aí as próximas vendas começaram a ficar mais fáceis. Por quê? Eu já pegava aquele conhecimento e ele falava assim, ó, modele alguém. Então isso dali você vai criando essas características e você... Essas coisas começam a dar certo. Não foi questão financeira, foi essa moeda que muitas das vezes a sociedade de fato camufla ela, Sim. que o buscar. E aí uma coisa que dentro dessas buscas a gente sempre leva com a gente, que é o Conrado Adolfo, ele traz muito que é o resultado que você não tem hoje é do conhecimento que você não domina. É isso aí. Não tenho só 10 clientes, porque eu não tenho 20? Esse gap dos 10, algum conhecimento você não tem, alguma experiência de mercado, algum acesso, alguma rede de network que você ainda não se imergiu, que você não consegue ter isso. Então, assim, qual que é o conhecimento? É network? É financeiro? Sim. É curso? É ficar parado, sei lá, em uma sala comercial de uma associação panfletando? Então, essa ausência que muitas das vezes os empreendedores... Eles negligenciam, de fato. Negligenciam. Fica esperando a oportunidade cair no colo e não vai chegar. Não vai. Nada vem fácil. Eu falo assim, isso a internet não mostra, o Instagram não mostra. Que é você trabalhar sábado e domingo. Sim. A gente trabalha sábado e domingo. Vamos lá vocês fechando a portinha depois das 9 horas. 10 e meia. Eu faço cursos que são 3 dias de imersão. 3 dias sem parar nem para almoço. As pessoas não veem isso, não veem que a gente faz o tal do network. Ele cansa também. Você está sempre nos eventos, é uma energia. Eu até brinco tem uns advogados mais antigos que falam, chegou a blogueira, a marqueteira. Mas por quê? Os novos advogados precisam disso, gente. Aquele advogado antigo já não serve mais atrás da mesa, tão somente. Então, as pessoas não buscam isso. Sair da zona de conforto. Da zona de conforto, porque dói. Você tem um objetivo, você tem que ter objetivo, tem que ter meta. E procurar saber como que você vai atingir aquela meta. Sim. Você não pode ficar, mas tá bom pra mim, tô pagando minhas contas, tá o suficiente, tá bom, mas daqui a pouquinho te dá um piripaque. Foi o que eu falei. Peraí, Anderson, o escritório... Aí vem uma pandemia. Vem a pandemia. Igual, o nosso escritório estava sustentado só nele. Aí eu falei, não, peraí, a gente precisa mudar isso. Se te der qualquer coisa aí, eu tô a ver navios, né? Então, assim, a gente está sempre buscando, sempre saindo da zona de conforto, buscando mais, investindo, indo para São Paulo. Vai captar cliente em São Paulo. Em São Paulo. Vai captar cliente Vitória, vai... Enfim, a gente vai expandindo. Aí esse nível de consciência de vocês vai dizer que ele só surge analisando o processo? De forma alguma, não. Não vai. Tem que rodar, tem que pegar experiência com quem está no campo de batalha também. Cara, por que tá dando isso? Por que isso está dando certo? Como é que você fez? Sabe? Só que às vezes o cara não, eu tenho que entregar aqui, eu tenho que peticionar coisa, porque senão se eu perder o prazo... A gente gosta muito de viajar. E toda viagem que a gente faz... Surge negócio, a gente faz conexões, a gente aproveita um passeio para fazer conexão. Sim. Eu falo com ele, as viagens elas têm que se pagar. Então a gente foi para Maragogi. Lá a gente conheceu uma dona de uma marqueteira que indicou pra gente um grande cliente em São Paulo hoje. Que bacana. Aí fomos para Paris. Fiz um vídeo na Louis Vuitton,
que me gerou um contrato de R$ 48.000, que ele ficou xingando lá, que eu tô querendo sair, né, e tudo, e não quis gravar. A minha sorte foi meu videomaker, que é muito bom, o Daniel, e aí ele mexeu, fez um vídeo assim super maneiro, e aí viram esse vídeo, e aí o cliente de registro de marca passou para assessoria jurídica e me gerou um contrato de 48 mil. Aí ele sempre fala, Vânia, você não quer gravar nada. Né, isso, sempre. Eu tô sempre pensando, tô sempre com a intenção em alguma coisa, nada é por acaso. Sim. Então eu tô sempre buscando. Isso também gera um desconforto. Sim. Tem que sair do quadrado. Tem que sair. Relacionamento é tudo. E eu, em uma das conversas, assim, a gente faz muita reunião no dia a dia, e aí uma fala que me chamou muita atenção de um desses empresários é que ele fala assim, mas a gente pesquisa ali no YouTube e tem muito mais do mesmo. Será? Então, assim, isso daqui que nós estamos falando, nós não estamos falando, olha, em nenhum momento nós falamos aqui, sei lá, como fazer uma análise de estratégia, análise SWOT. Eu acho que o mais técnico que nós chegamos aqui foi pop. Isso aí. Só que essa vivência, a partir do momento que ele entende que, então eles falaram de intencionalidade, eles falaram que o resultado que eu não tenho é de ausência de algum determinado conhecimento, que por mais que eu não seja grande, se eu setorizar as minhas ideias e me ver como um administrador desses microsetores, eu posso crescer. De fato, quando ele for para a internet, ele vai ver que tudo é mais do mesmo, se ele não se apegar à essência daquilo que ele está escutando. Então, a ignorância, se ele, cara, por que eles chegaram onde chegaram? Deixa eu prestar atenção em cada palavra. Sim. Pautar cada coisa. Aí sim o negócio... Ele brinca comigo que ele fala, você é igual arroz de festa. Tá em tudo. Eu falei, mas eu tenho que estar. Vai inaugurar um quebra-mola. Eu tenho que estar. Por quê? Porque as pessoas vão... Peraí, eu já tive cliente de falar assim, Vânia, que bom que eu te vi. Tô precisando de algo. É mesmo. E fechar negócio ali. Quem não é visto não é lembrado. Estar presente, né? Estar presente. Então, a gente tá nos lugares sempre. Nós não estamos acomodados. Porque, Renissan, tudo que você falou aí, fazer isso, fazer aquilo... vai dar certo, cara. Tinha hora que eu pensava, puxa, eu tô todo dia, saí de casa cedo, tô chegando 9 horas da noite sem tomar banho, não almocei. Tem dia que 4 horas da tarde eu vou lembrar que não almocei. Aí, puxa, será que vai dar certo isso quando? Mas deu certo. Sim. Às vezes algumas coisas requerem um tempo maior, mas dá certo. Tudo tem uma curva de aprendizado, mas em algum momento vai dar certo. Sim. E vocês aproveitam para um corte aqui. Tá? Essa jogada aqui, que para eles isso é... Porque isso potencializa o quê? Cara, vamos empreender, vamos confiar que os projetos dão certo. Porque depois na edição a Alan faz esse casamento, por isso que eu interrompi, tá? Não, legal. Pode interromper, pode. Pô, bacana demais isso. Então, assim, caminhando para nossa reta final, se vocês pudessem dar, de fato, assim, um conselho para nossa classe empreendedora, para quem já tem um CNPJ, ou para quem também deseja abrir um negócio. E vamos pensar, até pegando uma referência, né, que o Jota ele fala sempre assim, olha, agora você tem um microfone que o mundo inteiro vai escutar. Então... capricha nessa dica, nessa reflexão que vocês vão dizer para essa classe que está ali no dia a dia, de fato, querendo realizar não só os seus sonhos, mas também ajudando a manter famílias ali no dia a dia. Olha, eu sempre digo o seguinte, se aprimorem. Busquem esse conhecimento, porque muita gente quer empreender e quer empreender de forma empírica e muitas empresas acabam fechando em 1 ano, 2, exatamente porque levou tão somente o sonho. Claro, a gente sonha, mas a gente faz a pintura desse sonho, né? Van Gogh dizia isso. Então, busquem, se aprimorem,
estabeleça quais os seus objetivos, desenhe esse negócio, não vá só pela emoção, mas para poder concretizar esse negócio de forma mais eficiente, fazer ele perdurar mais ao longo do tempo. Então, essa busca por conhecimento, ela não tem preço. É melhor, às vezes, você esperar um pouquinho, mas buscar esse conhecimento e aí sim investir no seu negócio de fato. Sim. Capacitar, aplicar, colher. Isso aí. Capacitar, aplicar e colher. Gostei. Porque se a gente só se capacita, vai gerar aquela obesidade intelectual. Falo isso. Muita informação sem um planejamento, um gerenciamento dessas informações, vira o quê? Um bando de dados. Sim, é isso aqui. Vamos produzir uma mega garrafa. Cara, eu só preciso que ela tenha um golinho de água. É isso aí. Então, às vezes a gente cria um gigante, uma solução mega espacial, a gente cria um cálculo de engenharia de foguete. Às vezes o cara, eu só preciso de quanto é isso aqui. Você sabe como eu aprendi isso? Quando eu errei uma questão de matemática há mais de 20 anos atrás. Que dizia exatamente isso. Você tem um produto, aí dizia qual era o público, e aí você vai fazer o quê? Você vai abaixar o preço, você vai aumentar a qualidade e tal. E aí eu coloquei aumentar a qualidade do produto. Mas aquele público não pedia essa qualidade. Para ele já atendia ali, era só uma questão de preço. Então, assim, eu falei, caramba, é isso. E essa questão me fez refletir, assim, agora pro resto da vida. Será que meu público precisa disso ou precisa de outra coisa? É o que você falou da garrafa, vou fazer uma super garrafa, mas o meu público não precisa disso. É entender, compreender o que o seu público precisa. Muitas vezes você vai estar injetando dinheiro em coisas desnecessárias. Camufla muito o nosso ego, que isso é nosso, né, do ser humano, de procurar sempre a perfeição com medo do pré e julgamento. Então a gente fica naquele sentimento de que precisa estar perfeito. Eu não me posso dar ao luxo de ser julgado. E aí entra nessa linha mesmo, de fato, não tem que ser a melhor, tem que ser a garrafa, ela tem que ter isso, 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 isso. E aí, na maioria das vezes, a criança nasce e ele tá ali pensando no enxoval ainda. Sim. Aí a criança já tá usando chinelo, sim. caminhando, e ele tá... Antes sempre do que perfeito, né? Isso aí, fazer. Na condição que tem, com o conhecimento que Com tem, conhecimento que tem. mas com essa mentalidade que você citou, que é, olha, desenvolvimento é a procura contínua, né? Sim, a procura Eu acho que é contínua. importante também, assim, todo negócio, maior ou menor, sempre vai ter risco. O risco, ele faz parte do empreendimento, faz parte do negócio. Agora, é importante que o empresário, desde o início, estou começando com não tenho condições de investir agora, mas que ele procure sempre se cercar de pessoas que possam estar assessorando, que possam estar, né, mesmo que gratuitamente, buscando informação para aquele negócio dar certo. Evitar, assim, não ficar trabalhando sempre no limite do risco. Aquele risco, não, mas eu sei, é um risco, não sei o quê, mas tudo bem, mas você consegue minimizar esse risco. Vamos procurar aqui uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, financeira, algo que, eu falo assim, gente, não é gasto, isso é retorno. A gente tem que avaliar sempre aquilo que a gente despende em termos de ROI. O que isso vai me trazer de retorno? Então, se aquilo for trazer uma segurança para você, eu acho que vale a pena você ter um profissional te assessorando nessas áreas. Sim. É a frase que a gente aprendeu, vai dar ROI. Eu falo muito com o Vânia. Contratar um serviço novo, uma tecnologia nova no escritório. Bacana. Aí ela segura que ela é financeiro. Não sei o que. Eu falei, Vânia, mas isso aqui a gente vai gastar tanto, mas eu vou ganhar de tempo, que vai me dar de retorno, não sei o que. Então a gente tem que estar sempre avaliando pelo ROI. Sim. O Flávio Augusto fala muito disso, né? Olha, eu tenho empresário que me paga R$200 mil por um almoço comigo, mas ele fatura depois R$1 milhão. E aí? Sim. Seria melhor, então, não ter 800 mil Sim. de lucro, né? Não é sobre o preço, mas
sobre o que você pode crescer com aquela solução. Sim. Então, assim, o empresário, na maioria das vezes, ele tá apegado ao valor. Nossa, eu vou pagar isso, mas ele esquece que, não, se ele tem em mente a lei da semeadura, Sim, sim, cara, sim. se eu plantar essa assessoria e coletar esse conhecimento, o que isso impacta no meu negócio? Sim. Eu, com esse impacto aqui, eu consigo gerar o que de oportunidades? Então, é essa a matemática, né? Porque na maioria das vezes ele vai muito apesar de ser financista, ele vai muito na terminologia, é mais um custo fixo? Uhum. Cara, não. Quando se trata de conhecimento, mentoria, desenvolvimento, se aperfeiçoar, nunca é custo fixo. Sempre é plantar de fato. E o empresário, aquela pessoa que deseja empreender, ela tem que estar aberta a novas oportunidades, a novas informações. Eu já tive algumas dificuldades com empresários de parceria, por exemplo. Tem empresários que já não gostam de fazer parceria. A gente não. A gente prefere 70% de alguma coisa do que 100% de nada. 50% de alguma coisa do que 100% de nada. E muito funcionário que não tem visão de crescimento. Sim. Por exemplo, no registro de marca, eu liguei para uma outra concorrente e falei, e aí, vamos nos juntar? Porque só no extremo sul da Bahia vai ser só a gente. A nossa empresa vai se unir e aí não vai ter mais concorrente nenhum. Não, eu prefiro tocar sozinha. Então, é só um exemplo aqui do que nós podemos alçar novos voos, novas oportunidades. Está aberto a isso. Né? A pessoa que empreende tem que estar aberta a novas oportunidades. Perfeito. Para a gente finalizar, vamos compartilhar essa mensagem. Agora tem uma grande responsabilidade porque o Vânia jogou ali uma dica pesada, né, para a galera. O que você assim, pode compartilhar assim, até mesmo pela sua trajetória de vida? Né? Porque o empreender, é claro que o conhecimento técnico ele é importante, mas o que a gente de fato carrega para o travesseiro não tem escola, faculdade, MBA, doutorado que ensina. É isso aqui que ensina, sabe? É o chão de fábrica, é o front mesmo. Tá? Assim, eu não venho de uma família de advogados. Eu sou o único advogado na minha família. Somos em 6 irmãos. Os meus pais, meu pai era comerciante, meu pai faleceu recentemente agora. Ele tinha 3ª série, mas ele teve comércio a vida inteira. Era interessante como é que, na forma dele, ele era muito organizado, ele tinha ali os caderninhos dele, ele sabia exatamente os dias de pagar as contas, os dias de receber dos clientes, ele tinha o caderninho com os telefones dos clientes. Na forma dele, na simplicidade dele, ele conduzia o negócio. Então, eu não tive assim, uma escola de empreendimento, sabe? Assim, a nossa família sempre foi muito simples. Então, eu estou vivendo essa realidade de um tempo para cá. Eu comecei há 13 anos, até antes, né? Até 2012, eu era empregado. E 2012 em diante, que eu passei a trabalhar com assessoria. Né? Me tornei advogado, minha carteirinha, minha OAB de 2012, e desde então eu comecei a pegar mais pro lado da advocacia. Mas eu ainda, no início, eu nunca tinha essa visão de empreender, de transformar a advocacia num negócio, em algo sistematizado, organizado, de ter um CNPJ, enfim, algo assim. Isso é de pouco tempo para cá. Eu gostaria de ter feito isso há mais tempo. Então hoje a gente está pedalando assim numa velocidade bem maior para a gente conseguir tirar o atraso nisso, né? Sim. Então uma dica, né, que a gente dá é isso aí, de buscar conhecimento na área de empreendimento. Eu acho que falta muito isso. Eu acho que isso deveria ser até matéria de sala de aula, assim, né? Empreendimento, direito constitucional. Se eu fosse um gestor, algo assim que eu tinha em mente que deveria funcionar, seria isso. Pelo menos um direito constitucional, uma noção básica. Na faculdade ninguém te ensina a gerir um escritório, né? Nada. Mal te ensina a fazer uma petição. Isso aí, na verdade, você vai aprender no dia a dia. É dando as caras, é batendo cabeça e buscando conhecimento. Buscando conhecimento. É curso, é formação, é livro.
isso vem muitas vezes depois da faculdade. Durante a faculdade, é tanta informação, porque você tem ali no mesmo dia, às vezes, 3 disciplinas diferentes, tanta informação misturada, você não consegue absorver tudo também. Sim. Por mais que você seja um aluno exemplar, é muito difícil você absorver tudo. Então, na prática, depois é que você vai aprender. E eu acho também que, né, não focar só na parte técnica, mas eu acho que trabalhar no empreendedorismo faz parte de todo o negócio. Temos que ver toda a profissão como negócio, e não simplesmente como um prestador de serviço. Fulano é advogado. Não, fulano ele é dono do escritório de advocacia. A gente tem que pensar dessa forma. Show de bola. Pessoal, então para encerrar, eu compartilho o que eu aprendi com vocês, tá? Então, 3 pontos aqui que vou levar para a jornada, porque o empreender é isso, é sempre aprender com quem também está ali na jornada. Então, pegando aqui alguns aspectos de nasceu perfeito, nasceu tarde, basicamente. Sim. É isso, a gente esperar demais, essa ideia de setorizar as nossas ideias com intencionalidade, isso, independente do nosso tamanho. Então, às vezes, isso é uma limitação que trava principalmente quem deseja crescer ou quem deseja empreender. E essa última, que o Dr. Anderson citou, que de fato é ver tudo como um negócio. Sim. A partir do momento que a gente vê tudo como um negócio, aquele sentimento de que a gente precisa profissionalizar os mínimos detalhes, isso vira de fato o DNA do negócio. Então, hoje a gente encerra mais um episódio do podcast. Gostaria de agradecer a participação de vocês. Muito feliz pelo aprendizado, pelo compartilhamento, pelo tempo que vocês se dispuseram a estarem aqui, né, para poder compartilhar a jornada de vocês. E tenho certeza que vamos ter mais oportunidades de gravar, escutar mais dicas aí do que vocês podem contribuir para a nossa classe empreendedora. Com certeza. E a gente agradece o convite e pode convidar mais vezes, que estaremos à disposição para ver. Para nós é um prazer poder compartilhar um pouquinho da nossa história e poder contribuir com outras pessoas também. Fechou? Vamos lá, pessoal. Fechou. Muito obrigado pela oportunidade. Renissan, top! Valeu! Valeu!